Deus está interessado em todas as áreas de nossas vidas, e muitas pessoas não acreditam nisso, mas é verdade. Deus nos ama mais do que podemos imaginar e está sempre preocupado em guiar nossos passos, tanto nas grandes decisões quanto nas pequenas. Ele deseja estar envolvido, e se estivermos dispostos a ouvi-lo, ele nos conduzirá na direção certa. Por exemplo, o casamento é muito importante para Deus, sendo uma das áreas-chave de nossas vidas. Deus usa o casamento não apenas para cumprir propósitos terrenos, mas também para revelar sua relação com a Igreja. Por isso, Deus estabelece um padrão elevado para o casamento. Aqui estão algumas coisas que você perceberá quando Deus estiver mostrando quem é a sua futura esposa ou esposo. Sinais claros: Deus fala conosco de diferentes maneiras e em momentos diferentes. Quanto mais sério for o assunto, mais Ele nos falará sobre isso. A percepção de como Deus fala conosco depende da nossa relação com Ele. Podemos confirmar com o tempo se Deus está realmente falando conosco, especialmente se tivermos um relacionamento próximo com Ele. Sentirá certo, não haverá erro em seus sentimentos em relação a essa pessoa. Apesar de algumas dúvidas normais devido à importância da decisão, você terá a convicção profunda de que essa pessoa é certa para você. Deus orquestrará tudo para uni-los, e você se sentirá conectado a essa pessoa. Relação com Deus não diminuirá. O casamento não define nossa relação com Deus, mas nossa relação com Deus define o casamento. Deus quer que estejamos com alguém comprometido com Ele, alguém que ajude a fortalecer nossa fé. Se a pessoa que Deus mostra a você for comprometida com Ele, isso contribuirá para o crescimento espiritual de ambos. Preparação para o cônjuge: Deus nos prepara antes de nos usar. Ele é um Deus de ordem e princípios. Muitas vezes, Ele nos treina para estarmos prontos para o relacionamento conjugal que Ele tem para nós. Devemos estar ativos, produtivos e andar com Deus em todas as áreas de nossas vidas para reconhecermos a pessoa certa quando ela aparecer. Para perceber o que Deus está mostrando sobre seu futuro cônjuge, é importante ter um desejo genuíno de agradar a Deus, orar e estudar a palavra de Deus. Essas práticas ajudam a manter uma conexão com Ele e a compreender sua vontade para nossas vidas, incluindo a escolha de um cônjuge. Lembre-se de que a base para um casamento bem-sucedido está em obedecer às instruções que Deus nos dá. Que Deus abençoe você. Sobre essa pessoa, Ele pode também conceder-lhe paz. Pode enviar outras pessoas para dizerem a você como você e essa pessoa formariam um ótimo casal. Parecerá que tudo gira em torno dessa pessoa. Devemos estar ansiosos para observar cada maneira como Deus fala conosco. Tudo parecerá certo, não haverá erro em seus sentimentos em relação a essa pessoa. Apesar de dúvidas ocasionais devido à magnitude da decisão, você sentirá, no fundo, que essa pessoa é a certa para você. Pode ter tido a oportunidade de interagir com ela em vários níveis e, por meio dessa experiência, perceber que ambos podem funcionar bem juntos. Você se sentirá confiante de que Deus orquestrou tudo para uni-los, estabelecendo uma conexão profunda. Exemplos bíblicos: Adão, ao encontrar Eva, disse: "Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne", e reconhecendo que ela era a pessoa certa para ele. Isaque, filho de Abraão, também reconheceu sua futura esposa, sentindo-se consolado por sua presença após a perda de sua mãe. Esses exemplos mostram que, para os verdadeiros cristãos, geralmente sabemos se uma pessoa é a certa para nós. A relação com Deus não diminuirá. O casamento não define nossa relação com Deus, mas nossa relação com Deus define o casamento. É crucial escolher um parceiro que seja cristão, sério e intencional em seu relacionamento com Deus. Deus adverte contra se unir a incrédulos, pois isso pode desviar nossos corações para longe dele. Portanto, Deus nos mostrará que essa pessoa é muito comprometida com Ele e melhora nosso relacionamento com Ele. Essa pessoa não irá incentivá-lo a pecar ou desobedecer a Deus de qualquer maneira. Ela estará mais do que disposta a honrar a Deus no relacionamento e estabelecer sistemas e estruturas que o impedirão de desagradar a Deus. Juntos com essa pessoa, vocês glorificarão a Deus em seu relacionamento quando o relacionamento não distrai,
mas ajuda a crescer em Deus. Isso é um sinal de que Deus está mostrando quem é seu cônjuge. Devemos sempre lembrar que nosso relacionamento com Deus vem primeiro antes do casamento. A vida eterna não é baseada em quão ótimos são nossos casamentos, mas em quão grande é nosso relacionamento com Deus. 4. Você verá que está preparado para seu cônjuge, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Deus nos prepara antes de nos usar. A maioria das pessoas não percebe isso porque não valoriza a maneira de Deus fazer as coisas. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele é um Deus de ordem, com princípios, mas os seres humanos sempre tentam torcer os padrões de Deus para se adequarem à sua libertinagem e desejos egoístas. Infelizmente, isso às vezes se aplica à igreja. Adão nunca desejou uma companheira, foi Deus quem decidiu que não era bom para Adão ficar sozinho. Adão não estava ciente de que estava sozinho, mas quando Eva veio, ele percebeu. Então, Adão foi capaz de identificar o que estava faltando quando viu Eva. Ele estava preparado para encontrá-la e assim ela veio. Isso também é verdade para o restante de nós. Ficar ocioso, recusar-se a ser produtivo ou recusar-se a andar com Deus em certas áreas de nossas vidas nos prejudica. Isso ocorre porque Deus quer que sejamos bons o suficiente para a pessoa que Ele quer que estejamos. A maneira como Ele nos treina é também como Ele os treina, para que possamos reconhecê-los quando eles aparecerem. Nenhum de nós é perfeito, mas temos parceiros que podem nos complementar. Assim, Deus muitas vezes nos treina para avançar em relacionamentos matrimoniais quando encontramos aquele que Ele tem para nós. O aprendizado nunca para, mas deve haver um nível mínimo exigido para diferentes atividades, o que também se aplica ao casamento. Só podemos ver o que Deus está nos mostrando quando temos um relacionamento com Ele e nos importamos o suficiente para saber o que Ele tem a nos dizer. Se realmente desejamos ver o que Deus está nos mostrando em relação ao nosso cônjuge, devemos considerar fazer estas 3 coisas. A primeira é ter um desejo genuíno de agradar a Deus. Sem isso, não há como ver Deus nos mostrar nosso cônjuge. Às vezes, podemos ficar desapontados com os caminhos de Deus porque não conseguimos ver o resultado, mas quando desejamos agradar a Deus, buscaremos obedecer a Ele, apesar de nossas disposições. Isso se torna mais fácil quando alcançamos um estado de coração chamado coração rendido. A segunda é orar. Não podemos ver o que Deus está nos mostrando quando não nos comunicamos com Ele. Precisamos perguntar a Ele o que está nos mostrando, implorar para que abra nossos olhos para ver mais claramente. Isso é muito importante. A terceira é estudar a palavra de Deus. Essa é a principal maneira de ver o que Deus está nos mostrando, mais do que qualquer outro canal. Deus escolheu falar através de sua palavra nestes últimos dias. Não abrir a palavra de Deus significa que não estamos prontos para ver o que Ele está nos mostrando. Podemos ter um casamento abençoado quando escolhemos andar com Deus, e isso se baseia em obedecer às instruções que Ele nos dá. Espero que tenha gostado deste vídeo. Obrigado e que Deus o abençoe.